A paz de Cristo a todos. Nessa noite nós vamos dar início ao ensinamento da Palavra de Deus que está no livro de Oséias, onde Deus cobra de nós conhecimento através do profeta Oséias. No capítulo 6, no versículo 1, diz a Palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que regra a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os despedacei com os profetas, com as palavras da minha boca os matei. Os meus juízos saíram como relâmpagos sobre vós. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está falando conosco aqui através do profeta Oséias que nós precisamos conhecer a Ele, conhecer o Pai, conhecer o Filho e conhecer o Espírito Santo. Muitas das coisas que nós perdemos e que nós não conquistamos nessa vida é por falta de conhecimento, principalmente no reino de Deus. O que Deus quer de nós é que nós nos achegamos a Ele e conheçamos quem Ele é. E para conhecer quem é o nosso Deus, não tem outra fonte de informação senão a Palavra de Deus. A sua doutrina, que significa ensinamento correto da Palavra. Quando nós recebemos o ensino correto da Palavra, nós só temos a aprender e a conhecer para que possamos viver com esse Deus, para que possamos estar com Ele. Viver com Deus não é esperar a eternidade para estar lá com Ele. Nós podemos viver com Ele aqui, desde já. Ele está conosco pelo seu Espírito, mas requer de nós conhecimento. E sem o conhecimento da Palavra de Deus, nós não podemos chegar a Deus. Por que Israel foi destruído? Como está escrito aqui: Vinde e tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou. Por que Deus despedaçou Israel? Por que Deus dizimou o seu povo? Se Ele foi aquele que tirou da terra do Egito, pelas mãos de Moisés, o profeta, se foi Ele que fez isso, por que Ele mesmo destruiu? Por que Ele mesmo dizimou? E não foi só uma vez, por muitas vezes. E hoje? Será que parou? Nós veremos isso no futuro. O nosso Deus é um Deus que não aceita a rebeldia. É o Deus que não aceita um outro Deus no lugar dele. Se foi Ele que salvou, se foi Ele que tirou do Egito, da escravidão, Ele requer de nós o agradecimento, a adoração, o louvor, a reverência. Mas Israel não fazia isso. Por isso Deus se irou contra Israel e o destruiu. No capítulo de número 32 de Êxodo, nós podemos contemplar ali e ver ali como Deus começou a agir contra Israel e por que o fez. Deus nunca faz contra o seu povo juízo de destruição ou cobrança, se não houver um motivo por parte do povo. Moisés subiu para o monte para falar com Deus, a fim de receber de Deus os seus mandamentos, as suas leis, para que Israel fosse disciplinado e tivesse uma vida digna e correta diante de Deus e diante dos homens. E Moisés tarda no sentido de esperar o que Deus queria fazer, falar com ele,
E esse tardar de Moisés foi só 40 dias, o suficiente para Israel transgredir. Veja o 32 de Êxodo, versículo 20. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te e faz-nos Deus que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Veja que Moisés passava 40 dias em jejum e oração a Deus. Porque para falar com Deus e estar diante de Deus, meus queridos, não é de qualquer jeito não, tá? Para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus, ele tinha que estar em santidade, ele tinha que estar em comunhão com Deus, não era de qualquer jeito. É só falar e Deus vem e atende? Não é bem assim. Então, Moisés vai falar com Deus, passa 40 dias, e nesse período de 40 dias que Moisés fica para falar com Deus, esperando Deus dar a ele as ordens, Israel transgride. Israel perde a paciência. E o maior motivo disso era a falta de conhecimento de Deus. Eles não sabiam e não entendiam o trabalhar de Deus para com eles. Viu que Deus tirou da terra do Egito, mas veja que aqui ele já diz que Moisés o tirou da terra do Egito, não foi nem Deus. A cegueira deles era tanta e a rebeldia deles era tão grande que não reconhecia mais que tinha sido Deus que os tinha tirado da terra do Egito. No versículo 2 ele diz: disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e com um burilo deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram oferta pacífica. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Olha aqui que os filhos de Israel disse para Arão: esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos onde ele anda, não sabemos por onde ele foi, para onde ele foi. O homem não retornou, o homem foi e não voltou a nós. Mas nós queremos deuses que nos conduz, que nos guie. E quando Deus vê que Arão tinha fabricado o bezerro de ouro para o povo de Israel adorar, Deus então diz para Moisés: desce, Moisés, olha lá, o teu povo. Deus já não disse mais que o povo era dele. Deus já não disse mais que o povo era dele. Deus diz que o povo era de Moisés, assim como o povo dizia que Moisés tinha tirado eles da terra do Egito. Então Deus fala para Moisés: então diz o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, olha aí, desce porque o teu povo se corrompeu. Se corromper é tão fácil, né, queridos? As pessoas se corrompem por coisa tão banal, tão
sabe, sem valor. Por que isso? Porque não conhece o valor que tem os céus. Não conhece o valor que tem a eternidade. Não conhece o valor que tem a glória do seu Deus. Por isso eles trocam Deus por uma imagem de fundição, fabricada pelas mãos dos homens, prostra diante dela, adora e diz: esse é o nosso Deus. Olha aqui o que eles fizeram aqui, ó. E deixaram a glória do Deus de Israel. Assim está o povo. Dentro das igrejas, todo mundo tem o seu ídolo. 90% tem o seu ídolo. Talvez o seu ídolo seja o seu pastor, o seu levita que está lá cantando, a sua bispa, se é que existe bispa, né? Na teoria humana é muito comum, mas na hierarquia de Deus é só examinar a Escritura. Então, o povo, como diz Arão aqui para Moisés, é propenso ao pecado. Ou seja, o povo não consegue cumprir, o povo não consegue obedecer. Mas quem disse para você que o povo não consegue cumprir a palavra de Deus e nem obedecer? Só aqueles que não querem respeitar nem honrar o seu Deus. Mas o nosso Deus nos dá lei e nos dá mandamento, e elas nunca vão passar. O motivo da destruição de Israel era só isso: desobedeceu o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, diz aqui a palavra de Deus, no versículo de número 8: depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhes ofereceram sacrifícios, disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha que coisa mais perversa contra Deus. E Deus diz: de repente eles se corromperam, se desviaram. Você se lembra da igreja evangélica protestante há 50 anos atrás? Mas naquele tempo estava no atraso, na tradição na ignorância dos pais. É verdade, queridos. Você se lembra daquela igreja que adorava, que louvava, e quando louvava a Deus, os demônios caíam por terra só com o ouvido do louvor? Hoje em dia os louvores estão nos botecos. Hoje em dia as músicas evangélicas estão nas praças, está nos botecos, está sendo cantado por todo mundo. Será que isso é mesmo louvor? Será que a igreja é a mesma coisa? É isso que nós precisamos ver, e é isso que nós precisamos vigiar. Por que isso acontece? Falta conhecimento de Deus. O que Deus quer de nós? Que nós venhamos conhecer Ele e a sua palavra. Versículo 10 ele diz assim: agora pois deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Então Deus fala aqui para Moisés: Moisés, não me intervenha. Eu vou acabar com eles. Não me intervenha. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor Deus, Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teu servo, aos quais
por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Então vejam que o intercessor Moisés, ele fala com Deus para o bem de Israel, para que Israel pudesse ser livre da destruição. Porque se Moisés não tivesse intervindo em favor do povo, Deus teria acabado com os filhos de Israel. Com certeza Deus teria destruído Israel naquele mesmo dia. Mas pela intervenção de Moisés, as orações de Moisés, Deus então se compadeceu, não querendo dizer que Deus não agiu contra eles depois. Mas para frente você vai ver. Deus deu um tempo ali para Moisés por causa da oração dele. Mas no decorrer da caminhada, Deus o pegou a todos eles e destruiu a todos. Aqueles que transgrediram, fabricando um bezerro de ouro, adorando um bezerro de fundição, feito pelo próprio Arão. E quem era Arão? O irmão de Moisés, o que respondia por Moisés diante de Faraó, que todos nós sabemos que Moisés era pesado de língua. Então Moisés não tinha um sotaque perfeito para falar com o rei Faraó. Deus então ordena a Moisés que ele fala e Arão traduz para o rei. E esse Arão, sacerdote, foi aquele que fabricou o bezerro de ouro para Israel adorar. Nem todos que pregam adoram a Deus, querido. Eu estou pregando aqui. Você não me conhece. Mas tenha certeza, desde que nasci de novo, não há outro Deus a quem eu possa servir. Por isso, Jesus disse através do apóstolo Pedro: sede sóbrios e vigiai. A aclamação de Cristo no monte, quando ele faz o sermão profético, ele diz para os seus apóstolos: o que eu vos digo, lá em Mateus 24, ele diz: o que eu vos digo, digo a todos: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Você não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor vai te chamar deste mundo. Por isso, começa a vigiar a partir de hoje, porque Deus quer te salvar. Mas para isso, conheça o Deus com quem você vai passar a eternidade, com quem você vai viver uma eternidade. Conheça já, porque ir para lá como estranho não vai não. Não entra estranho lá não. Lá só entra aqueles que Deus o conhece, que conhece a Deus. Então, o povo de Israel teve essa oportunidade. E no versículo de número 14 nos diz: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e havia de fazer e não fez. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida na tábuas. Olha, irmãos, o que diz aqui a palavra de Deus. Os acusadores de Moisés, que vivem acusando a Moisés, que Moisés deu a lei, que Moisés deu os mandamentos, que isso é de Moisés. Queridos, Moisés não deu nada dele. Tudo que Moisés passou a respeito de leis e mandamentos e ordenança para Israel, nada veio de particular interpretação de Moisés. Tudo veio de Deus. Portanto, então,
Moisés hoje é acusado por muita gente. Os 3 homens mais acusados na Bíblia hoje: Moisés, Pedro e Paulo. Paulo é um dos mais acusados. As pessoas querem tirar os mandamentos da igreja. Querem tirar, não, tirar os mandamentos da igreja. Querem acabar com as leis. E os principais alvos que eles têm como acusação, que diz que falou isso, falou aquilo, é Moisés, Paulo e Jesus e o Pedro. Cuidado, porque Deus tem um trono branco. E no dia daquele trono branco, Deus vai julgar todos os homens. Moisés vai estar lá, com certeza. E você que anda acusando ele, que ele tirou os mandamentos, que os mandamentos eram dele, que a lei era dele, que tudo era dele, ele vai estar diante de você naquele dia. Não vão escapar. Cuidado, pregador, com o que você fala a respeito dos mandamentos e das leis divinas, que nunca acabou e nunca vai acabar. O motivo de toda a destruição dos homens hoje é exatamente isso. Nós continuaremos a ver esse assunto no nosso próximo vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.